Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Neste documento nós estamos no capítulo 3º, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. Estamos estudando um subtítulo, o bem moral para a vida da Igreja e do mundo. Então vamos dando continuidade às normas morais universais. Ao mesmo tempo, a apresentação clara e vigorosa da verdade moral jamais pode prescindir de um profundo e sincero respeito, animado por um amor paciente e confiante de que o homem sempre necessita na sua caminhada moral, tornada com frequência cansativa pelas dificuldades, debilidades e situações dolorosas. Bem, nós estudamos ontem até esta frase. A partir de hoje, então, a Igreja que jamais poderá renunciar ao princípio da verdade e da coerência, pelo qual não aceita chamar bem ao mal e mal ao bem, deve estar sempre atenta para não quebrar a cana já rachada e para não apagar a chama que ainda fumega, como está escrito em Isaías 42, versículo 3, que nós devemos ser assim. Não podemos, todos nós, né? Todos nós, a igreja, somos todos nós. Então a igreja não pode quebrar a cana já rachada, então ela está rachada mesmo, vamos terminar de quebrar. E não apagar a chama que ainda fumega. Bem, tem ali um pedacinho de carvão, ele ainda está ali meio vermelhinho, né, com um foguinho ali, mas já está apagado, vamos terminar de apagá-lo, não é? Então a igreja nunca pode fazer isso, quer dizer, nem aqueles que conduzem, o Papa, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, eles não podem fazer isso e também nós não podemos. Mas aqui está dizendo da igreja, né? Que é como mestra, como mãe, que ensina a seus filhos. Paulo VI escreveu: não diminuir em nada a doutrina salvadora de Cristo constitui eminente forma de caridade para com as almas. Olha que coisa. Quer dizer, se a igreja quer demonstrar amor pelas almas, amor pelas pessoas, ela não pode diminuir a doutrina salvadora de Cristo. Você não pode minimizar, não pode destituir o que ela tem de valor. Por exemplo, se é pecado eu me omitir, então eu tenho pecados de omissões, então, vamos supor assim, um pecado de omissão. Eu vi a pessoa fazendo errado, eu não corrigi a pessoa. Então foi omissão minha. Por exemplo, numa empresa, eu vi a pessoa desviar dinheiro. Eu percebi, eu sei como é que é aquele serviço. Enfim, eu vi aquilo e eu simplesmente falei, não tenho nada a ver com a vida daquela pessoa. Ela nem católica não é, vamos dizer assim. Não tenho nada a ver com a vida dela. Ela cuida da vida dela, eu cuido da minha, como muita gente fala assim. Cada um cuida da sua vida, não é? Então eu vi a pessoa roubando, ela está então praticando um ato deliberado da sua vontade, evidentemente, seu desejo de fazer aquilo, mas é um ato errado. Então quer dizer, eu não vou dedurar a pessoa, mas eu vou conversar com a pessoa, falar, não vou entregar você para o chefe, mas você está praticando um ato ilícito, um roubo, não é? Isso não se faz. Enfim, conversar com a pessoa. Mas não dizer, eu vou dedurar você, isso não, de forma alguma. Mas, então a igreja não pode se omitir. Muita gente diz, né, quando acontece algum problema no mundo, ou no país que você está, então a igreja, ela responde àquilo, ela dá a sua opinião. Muita gente fala, né? A igreja tem que ficar quietinha no cantinho dela. Já ouvi isso falar, né? Já ouvi falar isso de pessoas, de políticos, etc.
Pessoa dizendo, a igreja tem que ficar quietinha no lugar dela, rezar suas missas lá quietinha, cuidar do povinho dela e não se meter nas coisas de política e outras coisas que não estão na sua alçada. Olha, está na alçada da igreja tudo que é relativo ao ser humano. Está na alçada da igreja, porque ela tem que cuidar das pessoas, defender as pessoas, ajudar as pessoas, sejam católicas ou não. Cristo morreu por todas as pessoas, veja. Cristo não morreu só para aqueles que seriam cristãos, só para aqueles que seriam católicos, não. Cristo morreu por todos. Agora, todos serão salvos? Eu creio que não. Você também sabe que não. Mas ele morreu por todos, para o bem de todos. Então a igreja, ela existe para defender o ser humano, seja católico, seja cristão, seja de outra doutrina. Ela existe para defender o ser humano. Então se o ser humano está sendo dizimado, acuado, corrompido, ela tem que sair em defesa desse ser humano. Não importa quem está fazendo isso. Se é o presidente da república, se é um rei, se é um ditador, não importa quem seja. Ela tem que mostrar por que ela existe. Ela é mãe, ela é mestra. Ela cuida, a mãe cuida, a mãe protege. Então, a igreja sim, tudo que é relativo, referente ao ser humano, ela tem que dar a sua opinião. Ela tem que falar a verdade que Cristo falaria. Isso sim, a igreja tem que fazer. Continuando então Paulo VI aqui. A igreja, porém, deve ser sempre acompanhada da paciência e bondade, de que o próprio Senhor deu exemplo ao tratar com os homens. Então a igreja tem que estar acompanhada, né? Quer dizer, o que tem que acompanhar a igreja? A paciência e bondade. Tendo vivido, Jesus Cristo, tendo vivido não para julgar, mas para salvar, ele foi certamente intransigente com o mal. Quer dizer, não permitiu o mal, mas foi misericordioso com as pessoas. Então a igreja, ela não ama o pecado, ela não é a favor do pecado, mas ela ama o ser humano. Ela é a favor do ser humano. Não é porque ela ama o ser humano, assim como Jesus ama o ser humano, que ele permite o pecado. Não. Jesus não permite o pecado. O que ele fala? Se você quer seguir-me, renuncie-se a si mesmo. Quer dizer, renuncie a tudo que você ama mais do que eu. Não é? Então você renuncia ao pecado, renuncia aos seus vícios, às suas maldades, às suas malícias, às suas corrupções, aos seus desejos, que até nós temos vergonha de pensar neles, né? São Paulo diz isso. Nós já renunciamos a pecados que nós temos vergonha de falar hoje, diz São Paulo nas suas cartas. Então Jesus também diz isso. Então renuncia a tudo isso, depois aí sim você vem e segue-me. Quer dizer, não posso, Jesus não pode ser condescendente então com a minha vida de pecador. Não, ele me ama sim, mas o que eu faço ele não ama, aliás ele odeia. Porque ele sabe que se eu continuar fazendo isso, eu não entrarei na vida eterna. Porque existem regras, existem leis para entrar na vida eterna. Essas regras, essas leis são os mandamentos de Deus e que Jesus confirmou no Sermão da Montanha e é o que a igreja ensina e prega e defende. A firmeza da igreja em defender as normas morais universais e imutáveis nada tem de humilhante. Nada tem de humilhante. De repente alguém fala, olha aí o Luiz Carlos, né? Ele é fanático da igreja. Ele é beato da igreja. Tudo bem, pode falar. Para mim é um elogio. Né? Isso não me humilha de forma alguma, isso me eleva. Tranquilamente. Por quê? Porque está sendo confirmada a minha atitude diante dos homens. Está sendo confirmado o meu caráter diante das pessoas. Agora,
eu estaria enrascado e enroscado mesmo se as pessoas falassem: olha lá o Luiz Carlos, viu, pode convidar ele topa qualquer situação. O que você convidar o Luiz Carlos, ele topa de fazer. Se é beber todas, se é se drogar, se é sair com mulheres, se é depravação, ele topa tudo. Então aí sim eu estaria enrascado com as coisas de Deus, com a minha salvação. Ok? Falo apenas a serviço da verdadeira liberdade do homem. 2 pontos. Dado que não há liberdade fora ou contra a verdade. Então, se eu estou contra a verdade, eu não tenho liberdade. Se eu estou fora da verdade, eu não tenho liberdade. Certa vez, uma pessoa perguntou para um sujeito que era viciado em bebida. Ele falou: por que você bebe? A pessoa respondeu: porque eu sou livre. Sou livre para fazer o que eu quero. Então, se aquela bebida está consumindo, está estragando a vida dele, está tornando a vida dele humilhante, deplorável, se aquela vida de se entregar à bebida está tirando a dignidade daquele homem, como que ele está sendo livre? Pelo contrário, ele está cada vez mais preso, aprisionado ao vício, cada vez mais escravo do vício. Então, como que ele é livre? Veja, é uma dicotomia, é um contrassenso o que é a resposta dessa pessoa. Assim como eu, quando dirigi a van escolar, dirigi por muitos anos van escolar, eu estava numa mão única e veio um motoqueiro e entrou como se não tivesse ninguém naquela rua e como se aquela rua não fosse mão única. Ele entrou na contramão e entrou já deitando a moto na velocidade terrível. Quando ele deu de encontro a mim, que ele viu que ia bater, ele conseguiu virar a moto do outro lado, mas daí ele caiu e ficou bravo e pegou o capacete e jogou o capacete contra a minha van, afundou a van. Eu disse: mas como que você entra numa contramão? Ele falou: eu faço o que eu quero, eu dirijo do jeito que eu quero. Entende? Então quer dizer, uma pessoa que não quer respeitar nada. Então as consequências serão gravíssimas. Estou contra a verdade. Como que estou contra a verdade? Eu, por exemplo, que tinha lá as crianças na minha van que eu tinha que cuidar, crianças recém-nascidas que eu transportava e até adultos que iam para a faculdade. Eu tinha que zelar por aquelas pessoas, pela vida delas. Então como que eu tinha que dirigir? Exatamente obedecendo a todas as normas do trânsito. Velocidade, respeitar semáforos, faixas, mão dupla, mão simples, contramão e etc. As placas, as setas, os pares. Respeitar tudo isso. Eu tinha que respeitar tudo porque estou protegendo, estou defendendo a vida daquelas pessoas que estavam comigo, estavam no meu encargo defender. Assim a igreja é a mesma coisa. A igreja tem por obrigação de nos defender e de nos entregar íntegros ao Senhor. Isso a igreja tem que fazer. Nos entregar com integridade para o Senhor Jesus. A igreja tem que fazer assim: olha, Senhor, aqui estão os que o Senhor colocou para eu cuidar. A igreja tem que falar isso. O Jesus falou isso para o Pai, não falou? Está lá no Evangelho de Cristo. Pai, aqui estão os que o Senhor quis que eu escolhesse, enfim, aqui estão aqueles que o Senhor escolheu. Não perdi nenhum, ele disse. Não perdi nenhum, exceto o filho da perdição, que era Judas. Então eu entrego todos eles a ti, Pai. Não perdi nenhum. Olha a responsabilidade de Cristo. Não perdi nenhum. Essa frase de Cristo é muito importante para a igreja. A igreja não pode perder ninguém. A igreja não pode perder as almas.
Assim você não pode perder as pessoas que estão do seu lado. As pessoas que fazem parte da sua vida, do seu trabalho, como eu estava dizendo há pouco, né? A pessoa está roubando ali, você viu. Então vai corrigir. Se a pessoa não aceitar a sua correção e quiser continuar roubando, aí é problema dela. Mas você foi falar, você foi mostrar a verdade, você foi ajudar a pessoa a sair daquela vida. Então aí está, não me omiti. Mas então, a igreja ela tem que proteger as pessoas. Agora, claro, as pessoas que são protegidas pela igreja, claro, são todas pessoas do mundo inteiro, mas particularmente as que estão no aprisco. Não é assim? O pastor, ele não cuida daquelas ovelhas, e de noite ele vai colocar no aprisco, no seu curral, né? E conta as ovelhas para ver se não perdeu nenhuma, se não está faltando nenhuma, ele conta todas elas. E aí ele vai deixar naquela noite ali, cuidando. Então, a igreja também é assim. A igreja tem o seu aprisco, que são as comunidades, as paróquias, onde estão o povo fiel, o povo batizado, o povo que vai em busca da igreja, o povo que vai buscar viver a verdade do Senhor. Então, claro que os pastores da igreja cuidam dessas ovelhas com maior cuidado, porque sim, elas estão sob a sua orientação. Mas tem ovelhas de Jesus, tem ovelhas que não estão no meu aprisco, que ainda não vieram para o meu aprisco. Então nós temos que ir buscar essas ovelhas. Ok? Então se as ovelhas estão no aprisco, elas terão um melhor cuidado, evidentemente. Isso não resta dúvida. Assim como o filho pródigo. Voltarei à casa do meu pai. Por quê? Porque lá tem comida, lá tem abrigo, lá tem roupa limpa, lá ninguém passa fome, ninguém passa necessidade. Então eu voltarei. Ele estava fora. Né? Ele estava fora, ele tinha se perdido com aquela vida dele dissoluta. Pois então, os que estão no aprisco estão sendo cuidados melhor pela igreja. Os que estão fora, a igreja os defende diante da sociedade, diante das coisas injustas. Por isso que quando a igreja vê uma injustiça mundial, o Papa emite um documento. Por exemplo, teve aí o Sínodo da Amazônia, onde as pessoas do mundo inteiro estavam de olho ali na Amazônia. Do mundo inteiro, viu, gente? Então eles queriam novas coisas. Colocaram para o sínodo, então, para a reunião do Papa com os bispos, então colocaram ali inúmeros pedidos que eles queriam. Mais pedidos relacionados a outras coisas. Não tinha nada a ver com a salvação das almas. Tinha a ver com as coisas que as pessoas queriam para se sair melhor na vida, para enriquecer, para crescer, para ter mais liberdade de fazer o que quiser. Então colocaram ali muitos pedidos e nada daquilo foi aceito. E foi emitido um documento explicando o porquê das coisas. Tem esse documento que é sobre o Sínodo da Amazônia. Então está aí. A igreja não pode admitir certas coisas porque, agora, por exemplo, né? Uma das coisas que eles queriam. Como na Amazônia, você sabe, é muito difícil de as pessoas se locomoverem. Então o padre, para fazer uma missa, ele vai, quem sabe, cada 6 meses lá naquela aldeia para fazer uma missa, que é muito longe. São muitos dias de canoa, de barquinho, seja de motor, etc. Mas é muito longe, são muitos quilômetros para o padre chegar lá. Então ele não consegue ir nem uma vez por mês não consegue. Ou ele se coloca então a ir cada fim de semana em uma aldeia. Mas cada aldeia fica 300 quilômetros, 400 quilômetros, como que ele vai fazer? Não é verdade? Então queriam fazer o quê? Queriam que a igreja aceitasse ordenar homens casados, que já têm esposa, filhos, tudo mais, se tornarem sacerdotes. Porque daí sim, porque daí já estão lá, já podem exercer. Né? Então a igreja não permite isso, nunca permitiu. Jesus,
Então, o que a igreja segue? O que Jesus ensinou. Primeiramente, Jesus escolheu só homens para serem os seus apóstolos. Não escolheu nenhuma mulher. E tantas mulheres seguiam Jesus. Aliás, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher. Ele deu essa honra àquela mulher. Uma mulher desprezada do mundo. Não é? Mas ele deu essa honra àquela mulher. Então veja, ele não deu a honra para João, não deu a honra para Pedro, que foi o primeiro papa, foi o fundamento, a pedra fundamental da igreja. Ele não deu a honra para esses, mas deu a honra para aquela mulher. Mas veja, Jesus não escolheu mulheres para fazer parte do seu apostolado. Então por isso a igreja não escolhe mulheres para fazerem parte do seu apostolado. Então a igreja não ordena mulheres sacerdotisas ou bispas. Não ordena, porque Jesus não fez isso. Então a igreja segue o exemplo de Cristo. Não é porque a igreja inventou isso, criou isso, porque ela é machista. Não, de forma alguma, de forma alguma. Ela segue o exemplo de Jesus. Então, quer dizer, aí na Amazônia já queriam ordenar mulheres, ordenar homens. Quer dizer, então, muitas do que foi requisitado ali, né, pelas pessoas, não foi aceito de forma alguma. Então, para você entender aí, né, meu querido irmão, minha querida irmã, que a igreja não pode prescindir, não pode se abster do que ela sempre ensinou, do que ela sempre pregou, que é o que ela recebeu de Cristo. Ela não pode. Ok? Esse serviço, então, é oferecido a cada homem, considerado na unicidade e irrepetibilidade do seu ser e existir. Só na obediência às normas, olha a frase, só na obediência às normas morais universais, o homem encontra plena confirmação da unicidade como pessoa e possibilidade de verdadeiro crescimento moral. Então, como que a pessoa cresce moralmente? Quando ela obedece às normas morais. Ela cresce moralmente, quer dizer, o seu caráter cresce. O seu caráter, quer dizer, quem você é como gente. O que é o meu caráter? É o que eu sou como gente. O caráter do Luiz Carlos é assim, 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 assim. Quem me conhece sabe o meu caráter. Ok? Então, quer dizer, esse caráter vai crescendo, vai se desenvolvendo cada vez melhor quando eu vou obedecendo mais e mais e mais às normas morais da igreja, portanto, as normas morais de Cristo, que vieram do Pai. Aí sim, aí há um crescimento moral. E precisamente por isso, um tal serviço é prestado a todos os homens. Todos. Não só aos indivíduos, mas também à comunidade e à sociedade como tal. Aquilo que eu dizia, a igreja existe, né? Jesus veio para salvar a todos, não só os que estão no aprisco. Estas normas constituem, de fato, o fundamento inabalável e a sólida garantia de uma justa e pacífica convivência humana e, portanto, de uma verdadeira democracia, que pode nascer e crescer apenas sobre a igualdade de todos os seus membros, irmanados nos direitos e deveres. Diante das normas morais que proíbem o mal intrínseco, não existem privilégios nem exceções para ninguém. Olha que coisa. Que coisa. Não existe privilégio. Veja, na nossa democracia, no nosso país, existem privilégios. Se a pessoa é política, por exemplo, é um político, então ele tem privilégios que ninguém tem. Privilégios de ninguém olhar sua conta bancária, não é? De saber que está lá o dinheiro que ele roubou. Privilégio que os homens mesmo vão criando para si próprios, para defender a si mesmo. Né? E para eles poderem roubar à vontade e fazer à vontade o que quiser. Isso é justiça? Não, claro que não é. Meu Deus do céu, nunca foi e nunca será. Ser o dono do mundo ou o último miserável sobre a face da terra não faz diferença alguma. Perante as exigências morais, todos somos absolutamente iguais. Que coisa fantástica. Que coisa bonita que a igreja ensina e a igreja prega. Não existe diferença.
A nossa dignidade está a quem nós obedecemos, a quem nós servimos. A nossa dignidade espiritual, quer dizer, como ser humano legítimo. Porque, claro, tem a dignidade humana, no caso aqui, defender a vida, ter o que comer, ter onde morar. Isso aí são dignidade, são os direitos da pessoa, que tem que ser defendidos por todos nós. Então, a dignidade terrena. Agora, a dignidade espiritual, dignidade da nossa alma, de onde nós pretendemos passar a nossa eternidade, essa dignidade se adquire, se mostra, se apresenta de acordo com o que eu vivo aqui na Terra. Entende? Se eu pratico a justiça aqui na Terra, então no céu serei recebido. Mas se eu pratico a injustiça, no céu, no inferno serei acolhido. Entende? Dessa forma. Não importa quem eu seja. Olha o que está dizendo aqui. Não importa quem eu seja, se eu sou o dono do mundo ou o último miserável. Não importa. Importa sim as coisas do jeito que eu faço. As coisas que eu faço e do jeito que eu as faço. Isso importa. Vamos fazer nossa oração final, querido irmão, querida irmã. Ó Maria, Mãe de misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.